nós vamos agradecendo assim ao Mestre Jesus a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez para esse estudo da doutrina espírita, cumprimentando os espíritos que já estão aqui ao nosso redor, nos acolhendo, nos inspirando. Vamos assim acompanhando a Dona Odete na prece dessa noite. Jesus, nosso mestre, nosso amigo maior, Deus, nosso Pai, nosso Criador. Mais uma vez, vamos pedir ao Senhor que nos envolva nessa noite, a cada um de nós, a Ana especialmente, também envolvendo todos os nossos amigos espirituais que estão nos assessorando, nos auxiliando, aqueles que estão aprendendo como nós, que as tuas bênçãos possam estar ao nosso lado, em cada lar, nos auxiliando, nos abençoando nessa jornada de aprendizagem e crescimento. Que possamos usufruir de todas as energias de paz, de amor que nos envolvem, de todos os pensamentos de bondade, de alegria, de equilíbrio e serenidade. Que as nossas almas possam se encher com todas essas vibrações, com todo esse alimento espiritual que vamos, neste momento, usufruir dos amigos espirituais através da aula da Lúcia. Que o Senhor nos envolva em muito amor e luz. Que assim seja. Como eu comentei com vocês ainda há pouco, a nossa aula hoje sobre o trabalho combina com tudo que a gente conversou ainda no trabalho anterior, e eu lembrei e comentei também com vocês que o congresso que nós tivemos na federação esse fim de semana foi um fim de semana maravilhoso. Sábado abertura, não, sexta abertura, sábado e domingo o dia inteiro, focando as leis divinas. E a palestra feita pelo Simão Pedro sobre a lei do trabalho foi especialmente bonita. Eu sugiro a vocês que, assim que tenham oportunidade, assistam. Vai ficar gravado no YouTube, qualquer ocasião que vocês possam. Mas agora que a gente está estudando o trabalho, seria muito bom, né? E ele foi muito claro e afirmou, assim, de uma forma bonita, que o trabalho foi feito para a felicidade do homem. Nunca tinha pensado nisso. Por que é que a gente acaba concordando? Porque o trabalho é uma lei divina. E todas as leis divinas criadas por Deus, claro que têm o objetivo, harmonia, progresso, felicidade, enfim. Só coisas boas para o homem, né? Então, e além, por ser uma lei divina, é também uma lei da natureza. Por isso que a gente observa e vê que tudo na natureza trabalha. A doutrina é bonita demais. Se a gente enfoca o individual, ela serve sob medida. Se a gente envolve o coletivo, ela também é perfeita, né? Podemos passar para o primeiro slide. Bom, então, repetindo, trabalho é uma necessária lei da natureza,
entre outras coisas, desenvolve a nossa intelectualidade, a nossa potencialidade, melhor dizendo, né? Muitos aspectos. Nós crescemos quando trabalhamos. Crescemos individualmente e crescemos também num sentido maior social, até cósmico, né? E o Simão Pedro chamou muita atenção para o fato de que a maioria das pessoas, espíritos imperfeitos, desinformados, estudam pouco, sabem pouco, costumam considerar trabalho só aquela ocupação com a qual a gente recebe uma remuneração. Ou só é trabalho aquilo que é material, concreto, prático. Nós não pensamos assim, a gente, graças a Deus, já tem horizontes mais amplos, a gente sabe que o trabalho se manifesta na nossa dinâmica, na nossa realidade existencial de múltiplas formas. É importante, e todos são importantes. É importante o trabalho material, é importante o trabalho intelectual, é importante o trabalho braçal. Braçal é material, mas eu digo um braçal numa colocação de mais pesado, mais primitivo, mais rústico, mais rude, né? Mas, de qualquer forma, qualquer que seja o trabalho, nós estamos nos aperfeiçoando, nós estamos crescendo, estamos com o nosso esforço, com a nossa busca, caminhando para um patamar novo, para alcançar a felicidade e, ao longo do tempo, alcançar a perfeição. Sem dúvida nenhuma, a perfeição é o objetivo maior da vida e é com esse esforço individual que cada um vai chegar lá um dia. Podemos passar para o próximo. Quando eu falei vários tipos de trabalho, eu coloquei aqui nesse slide. O artista, o escultor, o pintor, o dançarino, o músico, todos estão trabalhando, fazem um trabalho respeitável, que mexe com a nossa sensibilidade, né? Os filósofos, os religiosos, com as suas teses de religiosidade, estão fazendo um trabalho muito bonito. Simão Pedro falou, inclusive, que nós podemos fazer esse trabalho também. Quando eu estudo a doutrina e tenho oportunidade, num momento especial, de conversar com uma pessoa, uma amiga que está precisando de um consolo, de uma orientação, de uma informação que ela não conhece, que eu já conheço, quando eu passo essa informação para ela, estou fazendo um trabalho muito importante. Muito mais importante do que eu imagino, porque muitas vezes eu posso mudar a vida daquela pessoa só com aquela conversinha aparentemente singela. Trabalho espiritual também tem um peso específico, significativo. O que é que eu chamo de trabalho espiritual? Os passes, as curas, os cursos, isso tudo ajuda a pessoa a crescer, não só quem está dando a aula, como quem está assistindo a aula, não só quem está dando o passe, como quem está recebendo o passe, né? O trabalho dos cientistas, a Simão Pedro falou uma coisa muito interessante também, o cientista lá no seu laboratório, às vezes fica horas quietinho, prestando atenção numa lâmina que parece um vidrinho sujo, parece que não tem nada. Quem olha de longe, de uma forma superficial, vai achar que ele está enrolando, que ele não está fazendo nada. Mas ele está analisando, observando a pesquisa, o desenvolvimento da pesquisa que está sendo feita e caminhando para grandes descobertas, né? Para novos remédios, novas vacinas, enfim, novas informações dentro desse mundo invisível e imponderável. As pesquisas científicas também são muito importantes. Agora, eu escolhi com especial carinho essa foto do Steve Hawkins, porque eu assisti uma reportagem há muitos anos na televisão,
a respeito da vida dele, e o jornalista, a uma certa altura, com aquela falta de sensibilidade que às vezes os jornalistas têm, eu digo falta de sensibilidade porque a pessoa está de luto, acabou de perder um ente querido, ele chega e como é que você está se sentindo? Quer dizer, mexem na ferida sem respeito, sem consideração. E esse jornalista fez isso com o Steve. Falou para ele, como é que você aguenta essa vida? Como é que você continua querendo viver? Aí ele, dentro das possibilidades dele, falou que ele achava bom viver, que enquanto ele pudesse ser útil e, de alguma forma, ajudar a humanidade, estava valendo a pena viver. Vocês já viram o filme da biografia dele? Tem no Netflix. É muito lindo, é comovente. Não deixem de ver. Passemos para o próximo slide. Então, nós já temos visto isso em aulas anteriores. A misericórdia divina nos oferece o planeta Terra como escola para uma maioria, para alguns como uma oficina de trabalho, para alguns como um hospital, para outros tantos como um presídio, e cada espírito naquele momento, naquele lugar, vai realizar a sua tarefa evolutiva, vai aproveitar essa abençoada oportunidade de vida, de experiências práticas nessa abençoada escola, e através do seu esforço, através do seu trabalho, e colhendo frutos positivos, verdadeiras bênçãos que, sem dúvida nenhuma, significativamente vão ajudar no seu crescimento espiritual. Então, vida, presente de Deus. Vida possibilita alegria e possibilita conforto. Alegria no sentido de quando eu faço uma coisa agradável, realizo, componho uma música bonita, pinto um quadro bonito, descubro um remédio importante, é uma alegria, sem dúvida nenhuma. É uma realização pessoal, né? E, ao mesmo tempo, sob o aspecto ético-moral, é confortável, faz bem para a minha alma saber que, de alguma forma, estou sendo útil, estou colaborando pelo bem-estar do outro, né? E eu estou falando de grandes pesquisas, de grandes descobertas, mas a doutrina ensina e bate bem nessa tecla que todo trabalho é importante. Por exemplo, aqui em São Paulo, uns tempos atrás, nós tivemos, não há muito tempo, nós tivemos uma greve de lixeiros. Vocês não imaginam o caos que foi, o lixo amontoando pela cidade e piorando as circunstâncias, aumentando o risco das doenças. E é um trabalho que a gente não valoriza, mas realmente merece o nosso respeito, né? Bom, à medida que a gente vai se exercitando no trabalho, a gente vai conquistando conhecimentos, a gente vai crescendo, a gente vai se renovando, errando e acertando, a gente vai se regenerando, e principalmente com essa atividade saudável, essa busca de valores novos, de conhecimentos novos, nós automaticamente temos como consequência benefícios para a nossa saúde. Isso também a gente vê com clareza observando o panorama da Terra. A pessoa trabalha a vida inteira, chega a hora da aposentadoria, quando ela para completamente, para com tudo, geralmente ela adoece. Se não adoece do corpo, adoece da mente. Fica irascível, rabugenta, impaciente, complicada, não é mais a mesma pessoa. Sinal que trabalha é saúde. Então, e não é só o trabalho remunerado, então a doutrina sugere que, né, a essa altura da nossa vida, que a gente procure ocupações novas, trabalhos voluntários, que a gente descubra ocasiões
de continuar esse trabalho de crescimento em nosso benefício e em benefício do outro, né? Tem a sabedoria popular, tem esse ditado muito conhecido, que é água parada cria limo, né? Ou então, cabeça vazia é oficina do diabo. Não, realmente o trabalho é uma bênção na nossa vida. Podemos passar para o próximo. O trabalho no nosso planeta é olhado com muito carinho pelas nossas autoridades. Nós temos leis imperfeitas como o próprio homem, mas que focam, que buscam melhorar as condições de trabalho, proteger, resguardar os direitos sociais. E isso não é direito só das nossas autoridades. Nós também temos uma parcela de responsabilidade, assim, fazendo movimentos, escolhendo nossos representantes, para que as circunstâncias na vida sejam as melhores possíveis para todos. Precisamos amar e respeitar a todas as criaturas. Não é válido a gente pensar só a minha vida é boa, o resto não tem problema, não me importa, né? Porque como irmãos que somos, como filhos de um mesmo pai, nós precisamos ser fraternos e a mesma liberdade, a mesma igualdade, a mesma fraternidade que nós sabemos ser bom para nós e bom para o outro também. Aqui eu coloquei umas fotos ilustrando os diversos tipos de trabalho, porque eu acredito realmente que a gente aprende através de vários canais de percepção. A gente aprende com os olhos, a gente aprende com os ouvidos, aprende fazendo, né? E ilustrando com essas fotos a importância do trabalho, a gente vê que realmente todos os trabalhos são importantes. O trabalho da professora, aqui no Brasil, muito mal remunerado, infelizmente, mas todas as crianças têm que passar pela professora primária para poder chegar numa faculdade. Então, em todos os níveis, o papel do professor é importante. O nosso trabalhador braçal, muito injustiçado pela nossa realidade social, o trabalho doméstico que, com a evolução do planeta, à medida que o tempo foi passando, tá melhorando de cuidados, né? Mas nós precisamos fazer a nossa parte. E se nós temos empregados, precisamos proporcionar a eles aquilo que realmente é justo. Podemos passar para o próximo. Através do trabalho, todas as pessoas conquistam dignidade. E, para que sejam pessoas dignas, tem que ser obreiros atentos. Tem que fazer bem feito os deveres que lhe competem em relação a si mesmos, em relação à família, em relação à sociedade. Tem que fazer esforços, evitar esforços possíveis para eliminar conflitos. Tem que se trabalhar para adquirir qualidades, porque as minhas qualidades servirão de exemplo para aqueles que convivem comigo. Tenho que estar sempre consciente na busca de qualidade, no esforço de sublimar os meus valores. Vejam, não é só o enfoque do aspecto material do trabalho que eu posso realizar. Também nesse patamar, nessa dimensão de valores éticos e morais. Eu tenho sempre que estar lendo bons livros, refletindo, fazendo bons cursos, fazendo meditação. Isso tudo contribui efetivamente para o meu crescimento espiritual, né? E à medida que eu amplio os meus horizontes, eu fico com uma responsabilidade
mais aflorada, com a minha consciência mais desperta, e assim eu estou me protegendo do egoísmo, que é um dos problemas mais sérios no nosso atual grau evolutivo. É pelo nosso egoísmo, pela nossa desinformação, pela nossa ignorância moral, espiritual, intelectual, que o mundo tem esse panorama triste que a gente vê ainda. Não diria só no Brasil, na África e em muitos outros países, de corrupção, de miséria. E por que é que isso acontece? Porque as pessoas imaturas olham a vida sobre o ângulo estritamente materialista. E sem ampliar os nossos horizontes com essa busca de valores éticos e morais, que eu citei ainda há pouco, a gente não sai desse enfoque do materialismo. E os problemas continuam. Podemos passar para o próximo. Então, essa visão materialista é filha, é consequência do orgulho e do egoísmo. É ela que gera as desigualdades sociais, as diferenças econômicas e sociais, é o que determina essa minoria na riqueza e a maioria na miséria. E, pelo tudo que a gente já acabou de colocar até agora, a solução está na educação. Isso também a gente comentou no nosso encontro anterior. Fora da educação não há solução. E vocês aí no primeiro mundo já têm uma realidade melhor. A vida no primeiro mundo é diferente da vida do terceiro mundo, né? Para vocês sentirem a importância desse trabalho e a desigualdade que existe entre o primeiro mundo e o terceiro mundo, basta a gente pensar, se as nossas autoridades agora decidissem tomar providências e começar a fazer um trabalho sério na educação, todas as crianças frequentando escola, boas escolas, período integral, com boa alimentação e com não só informação intelectual, mas formação de caráter, valores éticos e morais, os frutos desse trabalho iniciado agora só iriam aparecer para os netos e bisnetos dos seus filhos. Porque é cultural, essa transformação tem que ser de base. É devagarzinho, é de pequeno, é ao longo do tempo que cada um vai aprendendo esses valores e que vai aprendendo a respeitar o outro, que vai se transformando. E quando a gente se transforma, a gente transforma o mundo. Podemos passar para o próximo. Então, educação, não apenas no sentido de instrução, mas de formação. E nós aproveitamos esse momento para elevar o nosso pensamento a Deus e agradecer por termos a doutrina espírita na nossa vida, na presente encarnação, porque ela realmente nos alerta, nos orienta em relação a esses valores. Podemos passar para o próximo. O que eu acabei de dizer para vocês, ainda há pouco, que há uma diferença significativa entre instrução e formação. Instrução é dar uma base de conhecimentos científicos das diversas ciências do nosso mundo para as nossas crianças, e formação já é trabalhar o caráter, já é passar valores, já é desenvolver bons hábitos. Esse desenvolver bons hábitos merece a nossa reflexão, que nos levará à conclusão de que educação é um conjunto de bons hábitos adquiridos e vivenciados no dia a dia,
ao longo do tempo. Então, ninguém se educa de um dia para o outro, ninguém se transforma de um dia para o outro. Esse preparo do indivíduo, sejamos nós ou os outros, tem um ritmo cadenciado. Como se fosse uma nutrição especial, espiritual. Um pouco a cada dia sendo assimilado e sendo colocado em pauta na realidade da vida, né? E essa organização social, esses objetivos elevados, esse programa de trabalho dessa abertura toda, colabora efetivamente pela ordem social. E lá no Livro dos Espíritos, a gente vê muita referência à importância acerca da ordem e também alerta em relação à desordem. Desordem, à luz da filosofia espírita, significa imprevidência e é comparada a vermes roedores que nos destroem de dentro para fora. Então, é indispensável que esse trabalho de educação seja levado muito a sério, com paciência, com benevolência, com indulgência, com fraternidade, enfim, como Jesus fez, identificando os problemas, vendo as dificuldades minhas ou do outro ou da sociedade, mas trabalhando disciplinadamente para corrigir aquilo que precisa ser corrigido. Essa abordagem, nesse instante, também tem tudo a ver com a nossa reflexão no nosso encontro anterior, né? Podemos passar para diante. Eu coloquei como ilustração, no slide anterior, a casa sobre a rocha. Quando eu me conscientizo, quando eu me esforço para fazer direitinho aquilo que precisa ser feito, eu estou construindo a minha casa sobre a rocha. A doutrina é muito clara quando nos diz que a solução não virá de fora. E é uma grande verdade. A vida, a natureza nos ensina isso. De um terreno não semeado, ninguém colhe nada. Se eu não arar o terreno, se eu não colocar sementinha, se eu não adubar, não regar, etc., não vai nascer nada. Da mesma forma que se eu tenho um saco vazio, eu não vou conseguir tirar nada de dentro dele. Para a gente ter, é preciso criar, é preciso colocar, é preciso plantar, é preciso fazer. O que aconteceu com o slide? O meu lado parou por um instante. Muda de slide agora? Congelou aqui. Tá todo mundo escutando a Lúcia falar? Ou só parou para mim? Parou para todo mundo. Parou, agora eu tô ouvindo. Então, acho que tinha dado um break, mamãe. Bom, e as sementinhas que a gente tem que plantar, na verdade, já estão dentro de nós. Isso também nós já temos comentado com vocês em outras vezes, né? Quando o princípio espiritual inteligente individualizado foi criado por Deus, ele recebeu incontáveis talentos materiais, morais, espirituais, vocês estão lembrados, né? Esses talentos são como semente, estão em nós como sementes, eles serão desenvolvidos com o nosso esforço, com o trabalho individual de cada um. Então, essa potencialidade divina que existe em nós, a qual Jesus se referiu, dizendo, vós sois deuses, sois luzes, tudo que eu faço, vós também podeis fazer, está guardado, esperando
que eu arregace as mangas, que eu comece o meu trabalho e faça florescer, florir, frutificar, né? Então, falei de sementinha, a filosofia espírita compara o espírito a uma semente, e eles chamam de mônada. Mônada é a semente espiritual, é a nossa essência divina, né? E no dia a dia, ao longo de nossas sucessivas experiências evolutivas, não vou dizer nem reencarnação, porque nós também já vimos em aulas anteriores que o princípio inteligente evolui no reino mineral, no vegetal, no animal, e depois que adentra o hominal, evolui mais rapidamente, com maior facilidade ou menor dificuldade, vocês escolhem aí, né? Mas o fato é que é o nosso próprio trabalho, o trabalho do princípio espiritual inteligente individualizado, que vai construir aquela nova realidade de perfeição em consequência desse processo de evolução que o meu esforço desencadeou. Então, desenvolver virtudes características da centelha divina é o nosso compromisso maior, é para isso que a gente nasceu, é para isso que a gente foi criado. E, por esta razão, agora que temos a doutrina espírita na nossa vida, que sabemos disso, é que nós precisamos fazer exatamente isso que vocês estão fazendo, que nós estamos fazendo. Abrir espaço na nossa vida material para identificar cada vez mais e melhor esses valores positivos, metafísicos, transcendentais, espirituais, divinos, para que a gente possa realizar a nossa destinação maior, né? E é verdade que vivendo no planeta Terra, tendo um corpo biológico, um corpo físico, material, nós temos necessidades materiais. Nós precisamos trabalhar para ganhar o nosso dinheiro, para poder comer, para poder vestir, enfim, para atender as nossas necessidades materiais básicas. Não só as nossas, como também as da nossa família, daqueles que são nossa responsabilidade. Precisamos cuidar com muito carinho do nosso corpo físico, esse abençoado instrumento de trabalho que a misericórdia do Pai nos empresta, porque nem o nosso corpo físico é nosso. Nós usamos temporariamente e na hora da morte a gente devolve, né? Então, cuidar dele, respeitando a lei da conservação. E como é que a gente respeita o nosso corpo? Com higiene mental, higiene física, boa alimentação, bons pensamentos, isso tudo a gente já comentou em aulas anteriores, né? Conservar da melhor maneira esse corpo, esse instrumento maravilhoso que a misericórdia do Pai nos concede, buscando sempre o melhor sobre o aspecto material e, com mais razão, maior razão ainda, buscar os valores espirituais, porque também nós já temos comentado com vocês, tudo que é material é transitório e passageiro. Tem um período limitado, um prazo de validade relativamente curto. Mas tudo que é relacionado com a nossa realidade espiritual é pela eternidade. Então, cuidar do corpo, mas priorizar o espírito. E como é que a gente cuida do espírito? Eu falei ainda há pouco. Bons pensamentos, reforma íntima, estudo, boas leituras. Então, não viver só para o corpo, não viver só para o transitório passageiro. Também foi falado, comentado ainda há pouco no nosso encontro anterior, né? Usar o hoje, o agora, para nos prepararmos para o nosso amanhã. Porque o que nós somos hoje é resultado do que fomos ontem. Mas o que fizermos hoje vai se frutificar no nosso amanhã. Podemos passar para o próximo.
No livro Gênesis, Kardec, quando analisa o panorama do planeta Terra, ele faz uma comparação que eu acho muito interessante, muito didática. O mal predomina sobre o bem, a ignorância ainda é a maioria. E ele diz que a humanidade pode ser comparada a um batalhão de soldados indisciplinados. Então, o que o general que comanda esse batalhão faz? De tempos em tempos, ele pega um grupo, 20, 30, 50, 100 soldados indisciplinados, e transfere para outro batalhão, num outro lugar, num outro planeta, né? E recebe para suprir a vaga daqueles soldados indisciplinados, novos soldados, mais educados, mais competentes. E assim, devagarzinho, ao longo do tempo, os soldados indisciplinados vão para um outro lugar e novos soldados, novos seres vêm habitar o planeta Terra e a transformação acontece. E é exatamente isso que nós estamos vivendo agora nesse momento de transição. A gente não vai falar muito sobre isso, porque nós estaríamos fugindo do nosso tema, mas nós estamos exatamente nesse momento de renovação do batalhão. E, se a gente quiser permanecer aqui no planeta Terra, no batalhão dos soldados bons e competentes, a gente precisa fazer algum esforço. Podemos passar para o próximo. Então, nós sabemos que a doutrina espírita endossa os valores éticos de liberdade, igualdade e fraternidade. A nossa conduta tem que ser pautada em cima disso. Trabalhando esse programa que nós vamos progredir, nós individualmente e a sociedade de modo geral. Esta é a base. Por que a fraternidade é a base? Por que o respeito ao outro é tão importante? Porque a lei maior que rege a vida é a lei do amor. Isso também nós já comentamos com vocês. Na doutrina espírita não há dúvida nenhuma de que o amor é a força maior, é a força divina que rege a vida do micro ao macrocosmos. Atua, se faz presente no interior da célula invisível aos nossos olhos, como também está atuando nas galáxias e constelações. E por que a lei é amor e a fraternidade é uma decorrência do amor, nós precisamos focar, estudar direitinho essa lição. E, no nosso dia a dia, cultivarmos princípios, valores, hábitos, comportamentos solidários entre si. Paulo de Tarso tem uma passagem, eu acho que eu até coloquei isso no slide seguinte, em que ele compara a sociedade ao nosso corpo humano. Para o nosso corpo estar saudável, é preciso que o meu aparelho cardiocirculatório esteja funcionando direitinho, que o meu aparelho respiratório esteja funcionando direitinho, enfim, que todos os meus aparelhos, todos os meus órgãos estejam bem para que eu esteja bem. E na sociedade acontece a mesma coisa. Enquanto houver desigualdade, sofrimento, violência, desrespeito ao outro, a sociedade está doente, a evolução ainda não estará completa, né? Podemos passar para o próximo. Mamãe, faltam 20 minutos. Muito importante esse item. Mamãe, faltam 20 minutos. 683. 20 minutos? Sim. 20?
Sim. Então, tá bom. Trabalho é lei divina, precisamos trabalhar, tudo trabalha, como vimos até agora, mas temos que manter o equilíbrio e dosar as nossas atividades, respeitando o limite das nossas forças. E vejam como a doutrina é completa. Ela manda trabalhar, mas ela diz que é importante o repouso. E nos aconselhos também, nós já comentamos com vocês em aulas anteriores, de que nós precisamos buscar a adequada divisão do tempo. Vocês estão lembrados que eu digo isso? Eu comentei, o dia tem 24 horas, devemos dividir o dia em 3 períodos de 8 horas, em nosso próprio benefício, em benefício da nossa saúde, do nosso equilíbrio, né? Físico e mental, 8 horas de sono, 8 horas de trabalho, horas de lazer. A doutrina fala lazer, significando atividades diferenciadas, prática de esportes, estudo de música, de alguma forma de arte em geral, né? Enfim, diversificação na nossa atividade para que haja higiene mental, haja renovação no nosso campo mental, né? A virtude está no meio, tudo que a gente faz deve ser feito buscando o equilíbrio. Vou dar um exemplo muito prático para vocês acompanharem meu raciocínio. Comer é muito importante. Se eu não comer, eu morro de inanição. Mas se eu viver só para comer, não vai dar certo. Trabalhar, vimos aí, é importante, mas se eu trabalhar excessivamente, eu vou desgastar a minha saúde, o meu equilíbrio, vou acabar sendo considerado um suicida indireto. E muitas vezes as pessoas trabalham além daquele mínimo necessário, daquele normal necessário, por ambição ou num mecanismo de fuga. Os viciados em trabalho, na verdade, muitas vezes não querem estar consigo mesmo, não querem focar outros aspectos da vida. A gente precisa pensar muito se o trabalho na nossa vida não está sendo uma fuga, porque muitas vezes é uma fuga como qualquer dependência aqui, né? Então, da mesma forma que o excesso de trabalho é errado, a ociosidade também é. Então, olha o equilíbrio da balança. Tocarmos a nossa vida de forma que tenhamos tempo para um pouco para cada coisa e muito especialmente para a convivência com a nossa família. Nesse mundo moderno, nós sabemos que muitas vezes os pais desconhecem completamente a vida dos filhos, não sabem quando o filho está triste, quando ele está com alguma necessidade especial, qual é o amiguinho que ele mais gosta, qual é a comida que ele mais gosta, ignora, é um estranho, são estranhos convivendo em casa. Isso aí está desviando o sentido efetivo da família que nós vimos no nosso encontro passado, né? Então, precisamos nortear a nossa vida com ocupação saudável. Inclusive, isso é também recomendação da medicina acadêmica. Podemos passar adiante. Isso aqui eu trouxe para lembrar que André Luiz, no livro Nosso Lar, fala que lá, na dimensão espiritual, o repouso é seriamente observado. Mesmo sem ter corpo físico, todos os colaboradores têm a sua carga horária de trabalho, né? E depois daquela trabalho, da colaboração efetiva, lá em Nosso Lar, eles participam de concertos, de programas ao ar livre, tem aquele lindo bosque que André Luiz descreve tantas vezes, atividades artísticas, e nós sabemos que o mundo espiritual, a vida no mundo espiritual,
é o nosso modelo, deve ser o nosso reflexo. Podemos passar adiante. Ainda existe trabalho escravo, mascarado, mas existe, desumano, e nós temos que, sempre que soubermos de alguma coisa desse nível, desse tipo, precisamos denunciar as nossas autoridades, porque isso aí é um desrespeito não só ao ser humano, mas à própria lei de Deus, né? Estamos falando do enfoque social, mas do enfoque individual, nós, como chefes, como patrões, não podemos abusar da nossa autoridade, precisamos sempre respeitar os nossos subalternos. O chefe, o patrão, tem compromissos, responsabilidades, precisa respeitar. Da mesma forma que o subalterno também tem as dele, precisa respeitar. Podemos passar adiante. Encerrando, eu queria lembrar a você, está lá na nossa apostila, que o nosso programa pede que vocês façam um resumo daquele lindo texto de Humberto de Campos, que está na página 84. Eu trago essa informação para vocês com muita cerimônia, eu confesso, porque eu sei dos compromissos profissionais que vocês têm, dos compromissos familiares, mas, na medida do possível, não deixem de fazer, porque o conhecimento é luz em nossa vida. Quanto mais nós nos informarmos, nós buscarmos conhecimentos positivos e luminosos, mais facilidade nós teremos para a nossa caminhada evolutiva. E a equipe que fez essa nossa apostila fez um trabalho muito bonito. Eles sabem direitinho o que colocam ali, o que estão pedindo, né? E fazendo essa pesquisa, esse resumo aí, nós vamos entender melhor e respeitar mais a realidade, a necessidade do trabalho. Então, que Jesus nos abençoe, abençoe os nossos propósitos de amar e servir, onde quer que estejamos. Que assim seja. Então, agora a gente pode abrir para pergunta. Vou voltar o vídeo de todo mundo. Quiser fazer algum comentário? Eu desconfio que ninguém tem pergunta, porque realmente o trabalho, o estudo que a gente tem feito tem sido muito sério, né? Não é a primeira vez que vocês estão ouvindo tudo isso que eu acabei de falar. Vocês já sabiam um pouco, e o acréscimo que nós temos buscado da doutrina espírita realmente não deixa muita dúvida. Mas, enfim, fiquem à vontade. Essa troca de ideias é muito importante. Uma coisa que eu gostei na palestra do Simão, gostei assim, que foi novidade para mim, uma coisa nova, que o mais forte tem que trabalhar para o mais fraco, né? Uhum. Eu fiquei refletindo muito nisso, não sei, me tocou um pouco, assim. Eu entendo até essa parte do mais, assim, né? Os pais que são mais fortes têm que trabalhar para sustentar os filhos, no caso dos idosos, mas isso, não sei por quê, isso me marcou um pouco, assim, nisso, principalmente na parte que ele falou desse peso aí no mais forte, né? Que Deus deu a... Então, você já assistiu a palestra dele? Sim, assisti. Assistiu a do Congresso? Porque no YouTube... Aqui estava no link. No link. Então foi a do Congresso mesmo. Mas eu tinha entendido diferente. Vocês mandaram. Eu tinha entendido diferente. Quando ele falou do mais velho, acho que era naquela pergunta, assim, acho que era a pergunta do Livro dos Espíritos, perguntando se o mais velho tem que continuar trabalhando, né? Aí ele disse que
que aí ele até faz uma comparação com a aposentadoria. Ele falou, olha, gente, lembrem que isso aqui foi escrito lá atrás, foi antes de existir a aposentadoria e tal. E aí, quando ele falou do mais forte, eu tinha entendido ele falar um pouco que era o Estado, né, a sociedade, não o Estado como governo, mas a sociedade, né? Porque aí você passou a vida inteira trabalhando, aí chega uma hora que você precisa tirar esse momento para descansar, e aí os mais jovens, no sentido da sociedade, precisam garantir que você vai ter esse momento de descanso. Eu tinha entendido mais assim, nesse sentido. Esse seu comentário, Geice, é no sentido coletivo. Mas se a gente trouxer para o individual, você vê, o pai e a mãe, quando tem um filho, dão banho, dão comida, ensinam a andar, ensinam a falar, ajuda a fazer lição, leva no médico, leva para fazer ginástica, quer dizer, cerca de cuidados, de atenção, as melhores possíveis, porque os pais amam os filhos, né? O tempo passa, os filhos crescem, os pais envelhecem, é hora dos filhos fazerem pelos pais. Tem um ditado popular que eu não gosto de citar, porque eu acho tão triste que é até feio, que diz que um pai, quer dizer, pais cuidam de 10 filhos, e que muitas vezes 10 filhos não cuidam dos pais. Infelizmente, no nosso planeta de expiação e provas, a gente vê isso acontecendo com muita frequência, né? É preciso que a pessoa já tenha consciência aflorada para entender isso, né? Então, é uma outra abordagem que a gente precisa estar atenta, né? E o cuidar não é só dar comida. O cuidar é ter paciência. O velho fica falando a mesma coisa 20 vezes. Aliás, tem uma propaganda, não sei do que mostra isso. Tá o filho de uns 40, 50 anos, do banco com o pai de uns 70, 80 anos. Aí o pai vê um passarinho e pergunta, o que é isso? Aí o filho está lendo o jornal com muita impaciência. Você já viram? Já se viu, já vi. Pois é, o filho responde. Meu pai mandou para mim. Aí, 5 minutos, o pai pergunta de novo, o que é isso? Aí ele já fala, passarinho. E assim, mais algumas vezes, aí eu acho que o anjo da guarda do velhinho inspira ele vai lá dentro da casa, traz uma foto do filho bebezinho e mostra para ele e diz, eu te ensinei a falar. Então, o cuidar é um trabalho muito complexo, né? Então, é isso. Quem mais quer falar alguma coisa? Dona Odete, a gente não consegue te ouvir. O meu? Não, Dona Odete. Dona Odete. Dona Odete. Deu? Abriu. Esse aspecto que a Letícia abordou aí, eu também senti desse do mais forte cuidar do mais fraco. Porque eu entendi nessa lei da sociedade, da sociedade, que no sentido, por exemplo, alguém que tem condições de oferecer ao seu subalterno, né, aquele menor que depende do mais forte, ele ter assim mais generosidade, mais compreensão com aqueles que estão abaixo dessa hierarquia. Então, esse mais forte, eu entendi que está numa hierarquia mais alta, vamos assim. E o subalterno é aquele que está numa hierarquia
mais baixa, né? Então, eu entendi nesse sentido do mais forte entender que ele pode dar maior condição para aquele que é o mais fraco, para que ele tenha uma sobrevivência melhor. Então, eu senti nesse aspecto do mais forte ajudar o mais fraco, mas isso ele tem que entender, né? Ele pode ser mais generoso, mais justo, mais compreensivo. Pois é, Odete, a desigualdade social, veja, justamente, as grandes fortunas do mundo, quando tem gente comendo raiz lá na árvore, né? É preciso que a criatura tenha olhos de ver, que amplie os seus horizontes. Os palacetes, prédios maravilhosos, casas, verdadeiras mansões vazias, e gente morando debaixo da ponte, é uma responsabilidade muito grande para quem tem tanto patrimônio e não sabe. E num dos livros que eu li, que conta uma historinha, né? Alguns livros que eu ponho aí na minha referência, é porque eu fico lendo, que tinha assim um patrão, ele era meio intolerante, né? Mas depois de uma determinada experiência, ele aprendeu que ele tinha que ser mais tolerante com os empregados dele. Ele era muito exigente, né? E depois que ele fez uma aprendizagem, que ele sofreu na pele uma situação, quando ele chegou no serviço dele, alguém se queixou de uma funcionária que era subalterna dele. Então, ele se lembrou da experiência que ele passou, né? E ele, em vez de... Estavam pedindo a demissão dessa funcionária para ele. Alguém pediu, falou que ela não era muito atenciosa, que ela precisava ser mandada embora. Daí, depois da experiência que ele passou, ele falou, vamos conversar com essa funcionária. Daí eles falaram com a moça e de fato, ela estava tendo grandes problemas dentro da casa dela, com a família, né? Então, ele tomou uma atitude, ofereceu férias para ela resolver os problemas, porque ela estava sendo desatenta na parte profissional, né? E ele tomou conhecimento do que estava acontecendo e foi ser mais tolerante, né? E eu abordei no meu trabalho sobre o trabalho, a solidariedade e a tolerância, que é um dos lemas de Kardec também, né? E justamente daí ele foi ser mais tolerante com ela, ofereceu férias para que ela pudesse resolver os problemas na casa dela, mas não a despediu. Então, nesse sentido que eu entendi a situação como a Letícia abordou agora aí. É isso. Falei demais. Mais algum comentário antes da gente encerrar? Eles, no nosso encontro anterior, vocês estavam mais falantes. Eu acredito que o link da palestra que vocês viram foi o que eu tinha colocado como estudo desde a semana passada, né? E o que a mamãe está falando aqui para vocês assistirem é a palestra, por coincidência, da mesma pessoa que foi dada esse final de semana no congresso que aconteceu na FESP. Então, eu vou procurar esse link e mando para vocês. Hoje, enquanto eu estava aqui na cama, eu escutei a palestra do Haroldo, muito bonita. A gente fica até com vergonha de dar aula para vocês quando escuta esse povo falar, Deus do céu. E eu também vi da Lei da Adoração, que eu acho que vale muito a pena ver. A mamãe tinha me chamado a atenção para assistir. Ela dá
ela faz uma colocação, e a minha sugestão é que tem muito blá, 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 uns 50 minutos, assim, blá, 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 pode adiantar até chegar a hora do palestrante falar, porque senão vocês vão desligar e tomar banho, cozinhar, fazer outra coisa, porque Jesus, como feedback, assim, é muita encheção de linguiça, não dá, precisa de ter mais direção, assim. Mas depois que você chega no conteúdo, a qualidade... O trabalho da Eulália foi ótimo. Então, é só dando um feedback, assim, não escuto blá, 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 para vocês não ficarem impacientes como eu fiquei. Porque eu fiquei impaciente. Mas a hora que você chega no conteúdo, a colocação que ela faz para dar aula sobre adoração, queria eu, assim... Você sabe que eu me esse conteúdo para dar para vocês antes da minha aula. Eu me sensibilizei umas 2 ou 3 vezes com a palestra dela, mas assim, emoção à flor da pele. Então, depois eu passo para vocês o link das 2 coisas, mas só sabendo que vai estar lá 2 horas a palestra do Haroldo, não é 2 horas. 50 minutos é blá, 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 ele vai falar 40 minutos, e aí o resto você pode jogar fora também. Quer dizer, se quiser. Eu não assisti. Porque eu tava toda a mesma coisa aconteceu com o Eulália, tá bom? Bom, então vamos encerrar. Obrigada, pessoal. Vocês alegraram meu dia. Não sei se vocês sabem aqui, eu tô de quarentena, de Covid. Realmente bom demais. Eu tô hibernando desde sábado. Acho que eu já dormi umas 50 horas. Eu nem sabia que alguém conseguia dormir tanto. Quando Mas é que então, sai o carinho de resultado? vocês. Hoje eu tô me sentindo de 2 a 5 dias. Eu fiz o teste no sábado. Então, tô aqui, isolada de todo mundo, dos meus filhos. Só o cachorro tá comigo, ó. O cachorro não me larga, tá sempre aqui. Esse não pega Covid. Eu acho que não, mas é tanto amor que ele não dorme na minha cama, ele dorme em cima de mim, assim. Parece que sabe. Então. Vamos cantar aquele Mas parabéns. obrigada, vocês alegraram. Todo mundo fora do ritmo, vai. Tem que cantar. Vamos. Parabéns. Parabéns.